reverenda religiosa, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos esta parábola tão bonita do Evangelho de hoje, a parábola do bom samaritano, que deve nos levar, sobretudo, a termos uma grande confiança na bondade de nosso Senhor, o reconhecimento da bondade e da misericórdia de nosso Senhor em nossas vidas, e partindo desse reconhecimento, ou dessa fé na bondade e na misericórdia do Senhor, que só quer na nossa vida, para a nossa vida o bem, que nós tenhamos uma grande confiança em Deus, que nós tenhamos essa certeza desse Deus que nunca nos abandona, que se dispõe a nos perdoar, que atende às nossas necessidades, que compreende as nossas fragilidades, que perdoa os nossos pecados, e que enviou o seu Filho Jesus ao mundo para nos dar a salvação, e por meio da igreja vem alimentando a nossa fé, alimentando a nossa piedade, a nossa devoção, a nossa esperança. Por meio da igreja vem nos alimentando com os santos sacramentos, com a sua presença viva na Sagrada Eucaristia. Por meio da igreja vem nos alimentando com o pão da sua palavra, a palavra do Senhor. Por tudo nós darmos graças a Deus. E esse reconhecimento de que tudo que nós temos é dom, graça, benefício de Deus, deve nos levar a esse sentimento de profunda gratidão. E o reconhecimento dos dons de Deus é para que nós saibamos usar de tudo que o Senhor nos concedeu para a sua glória, para a salvação da nossa alma, para a edificação do nosso próximo. Deus distribui seus dons conforme Ele quer. Se concedeu mais a um, menos a outros. Qualquer que sejam os dons, a saúde, a vida, os dons, as habilidades, as coisas temporais, as oportunidades, o poder, o que seja. Qualquer que seja o dom, material, espiritual, corporal. Mas se tudo vem de Deus, precisamos reconhecer, agradecer a Deus e jamais usarmos dos dons que o Senhor nos concedeu para nós oprimirmos o nosso próximo. Jamais utilizarmos os dons que o Senhor nos concedeu para nós desprezarmos o nosso próximo, o nosso irmão. Nos julgarmos maiores, melhores, mais importantes ou qualquer outra coisa. Por tudo nós darmos graças a Deus. Na primeira leitura de hoje, o apóstolo São Paulo faz questão de mencionar isso. A nossa capacidade, a nossa força vem de Deus. E não podemos querer dar crédito a nós mesmos daquilo que é de Deus. Óbvio que envolve um grande mistério. A vontade de Deus e a liberdade do homem. A graça de Deus e a nossa vontade livre para correspondermos a esses dons, a essas graças. Esse grande mistério dentro do nosso coração, no mais profundo da nossa alma. Muitas graças o Senhor nos concede sem que nós peçamos, e precisamos corresponder e dar graças. Muitas graças Ele nos concede porque nós pedimos, e muitas graças deixamos de receber porque não pedimos. Voltemos o nosso olhar para a primeira parte do Evangelho de hoje, em que São Lucas, trazendo as palavras do Senhor, nos diz: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que vós ouvis e não ouviram. A direção primeira da palavra de nosso Senhor, para aqueles que estavam naquele momento
tendo o privilégio de serem contemporâneos da vinda de nosso Senhor. Tudo que as profecias anunciavam, quando viesse o Messias, os benefícios que a humanidade receberia, as transformações que aconteceriam quando viesse o Messias. E todos aqueles que se salvaram no Antigo Testamento antes de nosso Senhor, aqueles que se salvaram na esperança do Messias. E pautaram a sua vida num caminho de verdade, de justiça, no temor de Deus, na esperança do Messias, porque a profecia diz que quando vier o Messias, os cegos vão ver, os leprosos serão limpos, os surdos vão ouvir, os mudos vão falar, todos os pobres serão evangelizados, quando vier o Messias. E agora estava ali Jesus no meio do seu povo. O povo que havia sido preparado, escolhido, preservado, protegido por Deus, no meio do qual o Senhor realizou muitos milagres. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. A rejeição que nosso Senhor sofria no meio do seu povo. E por isso Jesus falava de maneira muito firme. Muitos desejaram ver e ouvir o que agora vocês veem e ouvem e não viram, não ouviram. Nós ouvimos há poucos dias no Evangelho o Senhor que chora sobre Jerusalém. Ah, Jerusalém, se reconhecesses nesse dia aquele que pode te trazer a paz. Hoje celebra-se uma devoção que é originária da Itália, Nossa Senhora das Lágrimas. É um milagre que aconteceu na década de 50, uma imagem de Nossa Senhora que milagrosamente inverteu. Lágrimas é uma devoção que se celebra nesse dia, 31 de agosto. E que expressa também como Jesus, no Evangelho, chorou sobre Jerusalém, expressa também no coração materno de Nossa Senhora. É muitas vezes a nossa frieza, a nossa ingratidão diante do Senhor, da sua palavra. Mas eu trago a nossa reflexão para a nossa vida pessoal. E o quanto nós precisamos ser gratos a Deus por todos os meios que nós temos para a nossa santificação. Penso que a maioria de nós, não sei os detalhes da vida de cada um, mas se nós nascemos de um berço católico, Deus facilitou para nós o caminho. Um privilégio, um dom que o Senhor nos concedeu. Se fomos educados na fé católica desde a nossa infância por pais cuidadosos, que nos trouxeram ao catecismo, ainda na infância fazendo a nossa primeira comunhão, um privilégio que o Senhor nos concedeu. Aqueles que tiveram que passar por um caminho de conversão, nasceram talvez de um berço não católico, ou talvez de pais não fervorosos, piedosos, que não tiveram talvez tanto cuidado na educação religiosa na infância, mas que um pouco mais à frente conheceram o Senhor, conheceram a veracidade da fé católica e ingressaram também nesse caminho. Também darmos graças a Deus. Em qualquer momento da vida que o Senhor nos encontrou, em que a graça tocou o mais profundo da nossa alma e nos moveu a querer servir ao Senhor, darmos graças a Deus. E se nós estamos aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou, e por tudo nós darmos graças a Deus. As oportunidades que nós temos da Santa Missa, um privilégio muito especial da nossa paróquia no decorrer desse ano, como já mencionei isso em diversas ocasiões. Temos 4 sacerdotes em nossa paróquia. As oportunidades que nós temos dos sacramentos. O sacramento da confissão, muitas oportunidades. As oportunidades das santas missas e de todos os outros sacramentos. Um olhar muito especial para a nossa condição dentro da igreja, nossa administração apostólica. E um privilégio que o Senhor nos concedeu dentro da igreja, em comunhão com a igreja e sempre em comunhão com a igreja. De termos a nossa administração, a nossa Santa Missa na forma tradicional. A doutrina, a formação tradicional como nós, sempre recebemos esse como
como que temos um jeito próprio de viver, mas um compromisso dentro da igreja, uma missão dentro da igreja. E um privilégio que muitos também gostariam de ter e não têm a oportunidade. E é preciso nós termos esse olhar para nós sermos agradecidos a Deus. É preciso nós termos esse olhar para nós reconhecermos o quanto nós precisamos corresponder a esses dons. Amamos tudo isso, estimamos tudo isso. Queremos assim continuar a viver. Queremos continuar com vivendo esses dons, esse privilégio do Senhor. Valorizarmos isso. Agradecermos a Deus, correspondermos a esses dons. Algo que é tão importante para nós. O preceito dominical. O padre José Paulo, quando construiu a igreja, iniciou a igreja, com o trabalho de todos os fiéis, teve essa grande preocupação de fazer uma igreja bem grande. A paróquia é grande, muitos fiéis, para que ninguém precise dar a desculpa de que não tem como vir à missa porque não tem lugar de se sentar. Os que acompanharam a construção da igreja, depois que já estava grande parte da igreja construída, resolveu espichar ainda mais alguns metros, lá à frente. E no primeiro movimento que fez, viu que não estava cabendo todo mundo, Um privilégio, um dom de Deus. Para que todos possam bem participar da Santa Missa, para que todos possam ficar dentro da igreja, poderem participar retamente da Santa Missa, e assim tirar um grande proveito espiritual. O preceito dominical, como nos ensina o mandamento da igreja, ouvir missas inteiras aos domingos e dias santos de guarda. E aqui fica uma instrução e uma reflexão para nós. É o mandamento da igreja ouvirmos missas inteiras. Precisamos chegar antes da Santa Missa e ficarmos até o final. Chegamos à igreja, fazemos as nossas orações, escolhemos o lugar que nós gostamos mais, onde nós julgamos que podemos assistir melhor a Santa Missa. Preparamos as nossas orações, o nosso coração, o livrinho que trazemos, os nossos hábitos. Ou chegamos mais cedo para a gente já rezar o nosso terço e assim bem nos prepararmos. Graças a Deus os padres temos esse compromisso, sobretudo aos domingos, mas sempre de procurarmos começar na hora exata, para ninguém dar desculpa que está habituado a missa começar atrasado, não. Acompanhando o sino, a torre, o sino bate e os sacerdotes entram no altar. E se é domingo, o dia do Senhor, o dia é dele. E não podemos como que roubar essa glória devida a Deus. As missas são sempre nos mesmos horários, no mesmo local. Então precisamos já nos preparar, nos programar para chegarmos antes da Santa Missa e estarmos aqui do início da Santa Missa. Não termos tanta pressa no término da Santa Missa. Às vezes uns minutinhos a mais para os avisos, para os recados, para os conselhos. Por que tanta pressa assim, esvaziar rapidamente a igreja? Mais alguns minutinhos, os recados, os convites, são para nós. Não só para os bancos, para as paredes, não, para nós. Os avisos paroquiais, a instrução paroquial. Ah, mas não faz parte do preceito dominical. Tudo bem, terminou a Santa Missa, mas mais alguns minutinhos. Até por um senso de educação, mas com grande respeito. E terminamos a Santa Missa, ao invés de sairmos depressa, fazemos um pouquinho mais das nossas orações, agradecemos a Deus a Santa Missa Dominical, esse privilégio que nós temos. Mais alguns minutinhos, darmos graças a Deus. A bênção, a graça de Deus para nós bem passarmos a nossa semana. Às vezes com tantas outras coisas, tanto tempo gasto. Quantos passaram a noite aí em festas, em shows e se importaram um pouco com isso?
com frio, menos frio, mais o tempo, demorou, atrasou, curtindo a vida, muitas vezes ofendendo ao Senhor. Ou tantas outras coisas, coisas esportivas, práticas esportivas, ou qualquer outra diversão. Ninguém fica o tempo todo olhando no relógio, terminando, hoje o padre falando um pouquinho mais. É o dia do Senhor, é esse momento tão importante, tão transformador desse encontro com o Senhor. E nós queremos de Deus em abundância, e queremos de Deus as graças, o mais rápido possível. Rezamos, pedimos a Deus, fazemos uma promessa, suplicamos a Deus, queremos que Deus nos socorra rapidamente. Não tem problema, nós pedimos a Deus que Deus haja rapidamente na nossa vida. A liturgia da igreja hoje reza assim. Podemos olhar o introito da Santa Missa, diz assim: ó Deus, vinde em meu auxílio, Senhor, apressai-vos em me socorrer. Com a igreja nós rezamos e pedimos que Deus tenha pressa em atender as nossas súplicas. Que Deus se apresse, porque precisamos tanto da graça. Mas nós não temos pressa em sairmos do Senhor, em abandonarmos a casa do Senhor. Porque aqui nós encontramos tanta paz, faz tanto bem à nossa alma, fortalece tanto a nossa fé e nos ajuda tanto na nossa vida. E por fim, aprendamos a viver esse grande mandamento da caridade. Nosso Senhor nos ensina a nós olharmos o nosso próximo e servirmos a Ele na pessoa do nosso próximo. Na parábola Jesus contou de alguns que passaram, viram aquele homem ali cair da beira do caminho e pouca importância deram. E um samaritano, que era, os judeus e os samaritanos nem conversavam, por diversas questões políticas, religiosas, um monte de coisas. Mas não importava ali, era alguém que precisava de um auxílio. E se dispôs, a fazer a caridade, tirou aquele homem, levou lá para uma enfermaria, para alguém cuidasse dele, pagou as despesas. E Jesus, quando foi questionado pelos doutores da lei, o que devia fazer para salvar a alma, nosso Senhor mandou que ele visse que estivesse escrito na lei: amar a Deus de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, com toda a dedicação. E ao próximo também, por amor a Ele. E quando ele pergunta a nosso Senhor: mas quem é o meu próximo? Jesus responde com essa história, com essa parábola. E é o mesmo que o Senhor agora vem responder para nós, e nós fazemos essa reflexão já concluindo a nossa reflexão desse momento. Quem é o meu próximo? A quem nós devemos também fazer o bem. E se nós tirarmos alguma resolução para nós vivermos durante essa semana, já será de grande proveito para nós. Quem é o meu próximo? A quem o Senhor vem dizer: vai e faz o mesmo. Quem é o meu próximo, com quem eu preciso ter mais paciência durante essa semana? Quem é o meu próximo, a quem eu preciso tratar melhor durante essa semana? Quem é o meu próximo, a quem eu preciso gastar um pouquinho de tempo, talvez só para ouvir? Quem é o meu próximo, para quem talvez eu precise perguntar, fazer uma ligação, passar uma mensagem perguntando como que está? Quem é o meu próximo, a quem eu preciso visitar nessa semana? Quem é o meu próximo, com quem eu preciso talvez conversar, dirigir a palavra? Estou talvez fechado ao meu próximo. Quem é o meu próximo, a quem eu preciso rezar? Da intenção de quem eu preciso rezar nessa semana? Porque Jesus contou a parábola e diante daquele homem disse: vai e faze o mesmo, faze isto e viverás. Então é importante nós contemplarmos a palavra de Deus, nos inserirmos no Evangelho e tirarmos resoluções práticas para a nossa vida, para assim vivermos o grande mandamento da caridade, amarmos a Deus de todo o nosso coração, por amor a Deus, amarmos o nosso próximo, para um dia recebermos do Senhor a recompensa no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ficamos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.